aqui na UTV, programa dedicado à música eletrônica e produção musical. Sou seu apresentador e DJ residente no Tacuqueiro. Hoje a gente vai estar fazendo um programa especial aí, falando um pouco do evento que vai estar acontecendo aí no sábado na Dissenso, que é o primeiro encontro aí de sintetizadores raros. E aí eu trouxe alguns amigos que vão estar participando lá também para virem aqui falar no Fumix. Lembrando aí pra galera também que o Arthur Joly teve problemas de saúde, então não vai estar podendo participar hoje aqui. Uma pena, né, que ele ia trazer o synths dele também. A gente está aqui com o Eric Mark. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí ao convite, Nuta. Eu trouxe alguns equipamentos que a gente vai mostrar exatamente dentro do primeiro encontro de sintetizadores e equipamentos musicais eletrônicos raros e também protótipos, né? Então vai ser nesse sábado, lá na Dissenso, das 5 às 8 da noite, e depois a gente passa mais informações sobre esse evento. E a gente está aqui também com o Arthur Dazinski. Boa noite, bem-vindo ao Fumix. Opa, e aí galera, beleza? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Bom, meu nome é Arthur Dazinski, eu sou especialista de produtos lá da Holland, especialmente para esses produtos voltados mais para música eletrônica, sintetizadores, drum machines, né, a linha Idler e a linha Boutique da Holland. E lá no evento eu vou levar um lançamento aí desse ano da marca que chama TR-8S, que foge um pouco dessa linha de instrumentos raros, mas ao mesmo tempo ele traz sons clássicos de volta, né? E mescla um pouco com as necessidades modernas, então também tem um pezinho lá também, né? E é uma novidade, né? Aí da Holland é o modelo novo do TR-8 tradicional, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente vai conversar com o Arthur aí para ele explicar todas as possibilidades. Mudou bastante essa TR-8 aí, né? Com certeza, o pessoal tá gostando coisa. bastante aí. E aqui eu trouxe também, que é o TB303 original, né? Aqui original mesmo, de 81. Inclusive que a Holland tem os clones aí, né? Do Aira e o TB03. Inclusive eu uso no meu live, mas esse aqui original é outro som, é um som analógico, né? Já vou falar um pouco depois pro Eric falar dos outros instrumentos. Bom, aqui você tem o sequencer, né? Você pode fazer as sequências nele, tem as partes que você tem, né, para montar. Aqui o processo dele é igualzinho, o 03 é o mesmo processo. Você tem aqui o pattern, você seleciona aqui e aí você vai montando pelo pitch, que são as notas. Depois você vai no time mode, você tem as opções de notas musicais, silêncio. Aí tem o ascente, sobe oitava, desce oitava, né? Todas as slides e as frequências tradicionais aí do TB. E para mostrar nada melhor do que tocar um pouco do som, então já vou tocar um pouco do som dele aqui. Deixa eu ver se já... A gente vai demonstrar hoje como se fosse no evento, né? Então aqui eu mostrei um pouco aqui de alguns filtros dele, né? E fui mudando os partners. Eu também liguei ele aqui num pedal de efeitos, que é um reverb aí da TC Electronic, só para mostrar como muda, né, a opção de efeitos. Inclusive o TB03 da Holland já vem com delay. Então o pessoal sempre usou bastante aí nas produções com alguns efeitos. Eu vou ligar aqui o efeito para vocês verem a diferença como fica com o reverb, né, dá uma ambiência no som. Eu não falei um pouco da história dele, né? Instrumento, um dos principais aí da música eletrônica, se não for o principal, que criou vários estilos aí de acid house, acid techno, todos os tipos de acid. Foi um instrumento que a Holland fez como acompanhamento aí de guitarrista para fazer a linha de baixo, e o pessoal de guitarra não gostou. Aí algumas pessoas aí da música eletrônica, né, principalmente ali de Detroit, pegaram o instrumento, começaram a mexer
e virou o que virou, né? Um instrumento referência, tanto que acho que não existe nenhum outro instrumento eletrônico que teve tantos clones feitos de outras marcas, não só hardwares como virtuais também. É um instrumento referência e até hoje continua, até por isso a Roland fez os clones novos, né? Que é o TB03 e o Aira, e o pessoal usa direto, continua usando. Enfim, som referência aí da música eletrônica, o som que quem ouve música eletrônica não tem como não gostar, enfim. Como diz, né, na própria Roland, no TB03, na caixa, eles falam a história um pouco que fala. A partir do momento que você liga aí essa caixa prateada, você começa a dançar com esse som hipnótico, um som incrível. E agora eu vou falar um pouco com o Eric aí, para ele falar um pouco desses instrumentos que ele trouxe aí, né? Bom, só explicando a TB303, Dwight Gatkins, Derek May e Kevin Saderson estavam em Detroit, né, tentando sair das situações que tinham na cidade e começaram a fazer a relação da techno music usando alguns instrumentos da Roland, como o TR-707, que seria a relação do kick, né, o 4x4, e a TB303 fazendo bassline. Então, exatamente é um instrumento que eu acho bem importante, principalmente para o Arthur, vai falar um pouco sobre as propriedades depois também desse equipamento que está sendo agora refeito, né, sobre a propriedade mais digital, mas aqui eu tenho outros instrumentos que vai ser também exposto no dia 5. Primeiro eu gostaria, pelo menos, de trazer aqui, é um sintetizador, que eu estou com um pouco de dificuldade de mexer ele aqui. O Arthur Jolie, estou representando, que são 12 osciloscópios, chama Alien Pad, né, que ele projetou e está vendendo rapidamente aí dentro do site dele, que é um gerador de frequência, que tem 2 ou 3 modalidades de frequências baixas e altas, que são assim. Já de longas datas, ele começou no VMB, na MTV, fazendo a produção do VMB. Depois ele começou a se interessar por sintetizadores analógicos, digitais, comprou cerca de 20 equipamentos na época, mas ele viu que realmente o maior interesse era do it yourself, fazer você mesmo o seu próprio sintetizador. Então ele começou a ter o HeckleSynth, que exatamente no dia 5 ele vai trazer um dos HeckleSynths dele para mostrar como ele foi feito. E eu acho bem importante, pelo menos, a relação que poderia ser agora para novas gerações, fazer seus próprios equipamentos musicais eletrônicos. Eu acho bem legal essa ciência. Eu posso falar de sites de referência, tem Edinel, o blog do Edinel, ele ensina sintetizadores básicos, feitos com hardware, né, com transistores. Depois eu passo para vocês poderem adicionar no Facebook. Mas assim, esse é um sintetizador exatamente com 2 tipos de variações de osciladores. Aqui eu tenho atrás, que é a bateria de dedo slice, feita exatamente pela Jorge Romano. A partir de 82, 83, ele vendeu somente o circuito, o diagrama, para algumas lojas da Santa Efigênia. Exatamente, algumas lojas começaram a fabricar. Então, por exemplo, a Slice, essa bateria, tem a Battery, tem outras marcas, mas com o mesmo circuito aqui dentro, né? Então, basicamente, ele tem essa frequência aqui. Vamos lá. Vai ser o outro carro. Isso. É isso mesmo. Vai, agora.
tem que ficar com o dedo aqui no terra, sempre apertado, porque você faz o terra, e aqui também você fecha o circuito, né? Que era vendido muito barato no Santa Efigênia na época, era a relação que muitos DJs trouxeram para fazer um push em cima da música eletrônica. Então, em cima do sistema 4x4, do techno, eles faziam dentro das picapes, dos cassetes, a relação de colocar um pouco mais de bassline ou somente de kick, né? Se eu tirar o dedo aqui, o que acontece? Ele fica mais ácido, fica mais estranho, né? Mas é um instrumento que é uma raridade. Eu encontrei no eBay e comprei recentemente. Eu tinha na época, joguei fora porque quebrou, não tinha ninguém que consertasse, então você jogava no lixo. Então, basicamente, é um instrumento que vale a pena recorrer, montar, que ele tem exatamente uma relação de esses patterns, né? Vamos falar desses pads. Uma relação muito mais interessante da sua onda que é enviada justamente aqui no mixer. E agora esse instrumento aqui, que é o... Vou pegar o cabo aqui. Vamos trocar, que é o último que eu vou falar aqui antes de a gente vai falar. Antes de falar com ele. O Percussione foi feito exatamente dois instrumentos na década de 60 e 70, é o Snare e o Pulsar da Simplus, que eram sintetizadores baseados dentro de percussão. Foi usado bastante na dub music, inclusive na última nota da bateria tinha o Snare, que ele fazia o reverb e delay, e por isso as notas da bateria estendia. E sempre explico para meus alunos, vocês podem montar isso aqui em casa, vocês podem fazer uma bateria de percussão com baixo orçamento. Eu peguei duas frigideiras que vocês usam na cozinha, e peguei um pedal flanger e coloquei aqui do lado, exatamente, até deixei o cabinho aqui para mostrar que realmente pedal de efeito mesmo. Se eu tirar até esse cabinho, muita gente falou, mas nossa, como você fez essa estrutura? Eles nem sabem que isso aqui são duas frigideiras que eu deixei aqui basicamente presas, e é um efeito de flanger, por exemplo. Demais, velho. Essa batida, né? O tão interessante desse instrumento, a banda Divo, que é uma banda de New Wave, no final dos anos 70, o Brian Ferry falou para eles renovarem a estética da punk rock que eles estavam fazendo para trazer sintetizadores. Então, basicamente, as músicas do Divo dos anos 80 tinha duas baterias de percussão, sintetizadores, que nenhum deles tocavam. Então pode ver que realmente a cultura da New Wave usava bastante esse instrumento. Esses instrumentos você fez com os pedais de efeitos, né? De guitarra. Eu usei um efeito. Um efeito. Um pedal de efeito, que é o flanger. Eu realmente dei vários outros pedais, mas sempre que eu tentava tirar da placa o potenciômetro e trazer com um cabo, porque aqui tem a placa aqui dentro, né? Então tem que fazer uma extensão do potenciômetro para colocar aqui do lado. Aí perdia exatamente a relação da qualidade desse potenciômetro e tive que jogar fora. Então aqui eu só deixei inteiramente com um flanger. O custo geral desse instrumento, tirando o pedal, que é mais caro... Você teve que desmontar o pedal. Eu tive que desmontar e começar a estudar como que eu vou prender ele aqui dentro. Aqui embaixo tem um microfone de contato, exatamente que eu faço a captura da percussão. Microfone de contato, exatamente aqui, com duas dessas, basicamente você pode fazer já uma variação dentro da bateria acústica. Você poderia fazer com outros pedais também, no caso, se você quisesse. Por exemplo, quantos caberem aqui do lado? Você poderia fazer uma cadeia, se quiser. Isso, exatamente. Reverb, delay, enfim. Esse é um instrumento que dá para fazer assim, exatamente
Tem baterias de pad eletrônico, mas Mas aqui é aí uma já forma... precisa de um caldeirão, né? Não, Aí a frigideira às vezes não ia dar mais certo. Ia ter que aumentar o tamanho, né? É que eu ia usar uma frigideira de casa que estava já com óleo queimado, mas falei, esteticamente fica muito bonito. Mas ó, eu fiz isso, tirando assim até o preço que é basicamente com um pedal de efeito, R$300. Então, imagine que dá para montar isso em casa. E o som não é ruim, cara. É não, muito dá bom, para fazer cara. assim, por exemplo, no site assim, que tem montagem de pedais de efeito, você vai montar a placa, você vai fazer o circuito. Com certeza deve ter fóruns e fóruns. Você assim, pode galera ajudar isso a montar vários né? pedais e colocar isso aqui até preço bem menor. Pois Assim, talvez de R$200 a R$150 de cada equipamento. Bom, vou falar um pouco com o Arthur, né, Arthur, para a gente poder explicar. A gente começou falando aqui do TB303 e já que a gente vai falar da TR-8S, nada melhor a gente lembrar das baterias icônicas aí da Holland, como a 909, 808, 707, 606, né? E a TR-8 já traz, né, esses timbres, o normal já traz. Agora a TR-8S, ela tem várias coisas novas, né? Vários alts, né? 8 alts, se eu não me engano. Você importa samples. Fala um pouco as principais mudanças, né? O que eles trouxeram de novidade? Ela é totalmente digital, é analógica, é misturada? Assim, bom, ela foi lançada agora esse ano. A TR-8S é uma evolução da TR-8, né? Que foi lançada, né? Os dois produtos da nova linha Aira, da Holland. Só um pouco antes de eu explicar o que ela traz de novo, só para dar um background para a galera, o que é essa nova linha da Holland, né? Essa linha Aira, claro. Né? A gente até comentou aqui com a TB303, fez uma introdução ali, mas para quem não conhece, até para quem, eu até costumo falar, para quem gosta de música eletrônica e não conhece a importância desses produtos, eu falo assim, olha pro espelho e pede desculpa. Eu faço até brincadeira, porque é realmente a mesma coisa que o cara gostar de guitarra e não saber quem é. Realmente a Holland, né, na música eletrônica foi referência, e até sobretudo, assim, não só a Holland, mas a história toda, sabe? Só pra galera ter uma ideia, nos anos 80, a Holland começou a produzir em massa esses equipamentos e, na verdade, até como você mesmo comentou, na época foi um erro. Foi um erro, exatamente. Né? A gente já estava comentando aqui da TB303 e também teve, todo mundo deve conhecer a TR-808, por exemplo, a drum machine mais famosa da marca. Sim, né? Exatamente. Então, por exemplo, a TR-808 ela foi lançada para ser um acompanhamento de bateria, né? Tanto que você vê slogans assim dos anos 80 que o slogan era demita seu baterista, demita seu baixista, né? E é muito louco isso. Então o que acontece? Quando eles foram vender isso nos anos 80, eles venderam com o marketing errado. E até eles fabricaram por poucos anos, né? A TB0303 foi 3 anos, de 81 a 84, né? E aí o que acontece é o seguinte, eles mandaram, não tá vendendo? Onde que a gente vai vender? Estados Unidos, né? Manda tudo pra lá. E aí, pra quem não sabe, a música dançante, né? O princípio da música dançante, ela é no gueto, né? Então, é um estilo de música que era pra galera pobre mesmo, porque... O que acontece? O cara tinha esse TB303 na loja, o guitarrista de jazz, por exemplo, fala assim, vou aqui colocar um baixista na minha banda, e deu um play nesse som alienígena. O cara falou assim, não quero isso. O que aconteceu? Acumulou os estoques nas lojas, o preço caiu. Exatamente. Aí, na época, os reprimidos, né, cara, da sociedade, que eram, nos anos 80, um mundo muito preconceituoso, então os homossexuais, os negros, todo mundo que era... do gueto de Chicago, né, que surgiu em Detroit, e Detroit e tudo mais, os caras compraram, e aí você pensa, o cara, se ele quisesse gravar uma música, se ele quisesse produzir um álbum, ele tinha que ir nos grandes estúdios, gastar uma fortuna, e essa galera não tinha dinheiro para isso, né? Então o que aconteceu basicamente foi... E é verdade, né? E aí que você falou, aí eles só usavam a 303 e a bateria. Sim. 2 instrumentos, e como e os valores, asset, assim, né? quando chegou para essa comunidade, foram comprados por 20, 30, pois 50 dólares, assim, muito baratos. Era o dinheiro barato, que a galera exatamente. conseguia comprar, né? Tanto uma curiosidade, para quem não sabe, até com certeza, se você está assistindo esse programa, que é voltado à música eletrônica, é muito legal saber disso. Que, por exemplo, a House Music, o nome House veio da onde, né?
era uma casa, se não me engano, em Chicago, né? É, Warehouse. Isso. Né? O que acontecia? Os caras falavam com a música dançante na época era disco, né? Então era música com banda, né? Então tinha era uma música dançante, pulsante, mas era uma música orgânica, né? Orgânico. Então assim, era muito próximo aos outros estilos, né? Tipo o Airbnb, né? Tipo assim, o Airbnb não, o R&B, Airbnb é o aplicativo. Mas enfim, com outros estilos dançantes. E é isso que você falou, que vinha do gueto, é exatamente como foi a história do techno, né? Exatamente. Que o pessoal que fazia, que igual quando eu fiz a entrevista com o pessoal do Underground Resistance, eles falaram, o Cornelius falou, a gente queria fazer, a gente era da linha do hip hop, que fazia aquele som protesto, só que a gente não queria fazer aquilo, a gente queria fazer um som futurístico. Sim, e aí pensa assim, o cara que estava acostumado com o som dançante de banda e tudo mais, de baile, o cara chegou, ele ia, né, nessa warehouse e ouvia esse som totalmente alienígena e gostava e não sabia de onde vinha. E era um lugar mais liberal, né, cara, com os homossexuais, com os negros, e não era uma coisa que ficava dividindo a sociedade, né? O Frank Knuckles era o DJ da Frank casa. Knuckles, a Guy Called Jared, o próprio Flex Grasso, Pierre também. Pierre, depois Jeff Mills. Foi da onde surgiu esses Derek caras May, aí, né? Ron Você vê nos Hopkins. grandes festivais esses caras tocando, ele veio... E você sabe o termo cunhado house, né? Que as pessoas curtiam essas mixagens do Frank Knuckles e pedia os cassetes. Isso, assim, ia nas lojas pedir, aí ele ficava, aí os caras procuravam, né? I want warehouse music, music, warehouse. Então os caras colocavam ali os, né? Reggae, rock, não sei o que, e warehouse music. Aí virou house music. Né? Acho que todo mundo precisa conhecer. E aí história, depois a gente já entrando para as TRs, né? Que você falou, eles que se apresentam em grandes festivais, até hoje o Jeff Mills se apresenta com a 909, a original, não a... só com a original, ele vai tocando ali. Então você pensa que a Holland, como outras marcas, obviamente, mas a Holland, ela foi... E eu não estou exagerando em falar nisso, ela foi responsável pela criação da música eletrônica. Sim, ela foi, da música eletrônica dela, dançante, entendeu? foi responsável. Até porque, como a gente voltar naquele assunto que eu acho interessante, assim, o TB, ele tem um papel tão importante que você coloca ele com uma batida sozinho e vai modulando os filtros dele, ele faz a música inteira. Exatamente. Ele não precisa de muitos instrumentos. E aí você pensa que na época, imagina que eu fico pensando até hoje, cara, que louco que deve ter sido. Imagina a galera assim, não existia esse som, não existia som sintetizado, dançante, não existia isso. O cara chegou assim, imagina, ele chegava na festa e aí o cara, meu Deus, o que é isso, sabe? Devia ser deve ter sido uma sensação tão louca na época, sabe? E acho que é por isso que teve esse boom muito grande repentinamente. E que som que continua até hoje, o Acid tá aí, sempre. Exatamente. Sempre. E todos os sintetizadores, o Eric sabe disso, emulam Acids. Tem outros tipos de Acids dentro deles. Sim. Assim, o legal, sempre é importante pontuar que eles queriam se libertar da relação que eles tinham na cidade, fazendo essa música do futuro. Isso. Exatamente. Então eles queriam se transportar para o futuro. Então a techno music, sim, exatamente. até um pouco da house music também foi assim, vamos fazer uma coisa que é importante para o futuro. Sim. Mesmo com a referência desses DJs que faziam na warehouse, eles queriam sair da realidade da vida diária, né? Trabalhar, família, relações com a sociedade. Então eles estabeleceram exatamente as produções de techno, principalmente em Detroit, para se libertar, né, da relação da cidade, que era muito cruel naquela época que eles viviam. É importante também falar de uma cidade também feia, né? Tinha o Electric Mojo, que era um radialista nos anos 70, que exatamente nos finais, sempre no programa que era de madrugada, ele tocava os discos do Kraftwerk. E começou esse pessoal já adolescente, falando, nossa, mas que batida é essa? O que é Kraftwerk? O que acontece em Berlim? O que é essa cena somente eletrônica, tecnopop? Então eles foram já cunhando essa ideia, baseado nos discos do Kraftwerk, de terem uma liberdade de fazer sua própria música. Exatamente, o Do It Yourself só veio aqui, porque antes não tinha, você queria fazer tanto que você vê que a música eletrônica é o punk, né, cara? A música eletrônica é o punk, como surgiu é muito parecido, né, cara? Então, assim, é meio que a galera que não tinha recurso era meio que, pô, quero fazer música. Você é pobre? Esquece, cara. Sabe? Esquece, você não vai conseguir fazer música. Era uma coisa de rico, né? E isso vem desde aqui a gente não pode ficar viajando muito aqui, mas vem desde a música clássica, sabe? Vem desde a época, assim, que, sempre foi uma coisa de rico. E você vê que isso quebra, principalmente nos estilos mais populares, óbvio,
mas a música eletrônica é um dos E responsáveis de quebrar isso. É importante entendeu? isso que o Eric falou do techno, né? Porque quando eu pergunto pro Cornelius, ele diz exatamente. Eu até pergunto na entrevista com ele, ele fala assim: qual que é o primeiro techno? Aí ele responde: não me interessa, eu só olho pro futuro. Techno só olha pro futuro. Não quero nem saber da história, qual que foi a primeira música que é considerado o primeiro techno de todas. Porque eles estão tão preocupados com isso que o Eric falou, que é olhar pro futuro, sempre futuro, futuro, futuro. E não deixa de ser, né? Porque o som dos sintetizadores é som do futuro, som espacial, enfim. Sim. Né? Então, assim, aí dando agora, quando a gente deu essa base, agora já passando isso, né? Então, o que acontece? Passou-se os anos, a Roland mesmo, ela deixou um pouco de lado esses instrumentos, né? A gente pensar que nos próximos anos a Roland dedicou muito a questão da, como que eu vou dizer, da acessibilidade das coisas todas, da versatilidade dos produtos, né? Então a Roland investiu muito mais em teclados de workstation, em outros tipos de produto, né? E deixou um pouco esse lance da síntese e do analógico e essa coisa de lado. E em 2014, a Roland percebeu esse hype tão grande que está tendo na música eletrônica do resgate dessas sonoridades clássicas. E outra coisa importante, né? Que você falou agora é o resgate dos analógicos, né? Exatamente. Depois de muitos anos voltou muito forte, todo mundo quer saber de synth analógico. Exatamente, né? Voltou muito forte. Eu acredito que boa parte disso é porque a música eletrônica ela virou uma coisa popular, né? E quando a coisa fica popular, quer dizer que a gente tem recursos que você consegue fazer música eletrônica no seu quarto. Então, antes o grande lance de você levar o laptop pro palco, você produzir dentro só de um laptop e tudo mais, era o grande hype, porque ninguém tinha isso. Aí quando isso virou popular, o pessoal falou, opa, eu preciso ter coisas que me destacam, né? Você vai hoje no festival, você chuta uma árvore e cai 50 DJs, né, cara? Então você precisa ter recursos para você se destacar. Você vai, você vai produzir uma música eletrônica, 50 cara usam o mesmo Ableton, com o mesmo sample pack, com os mesmos VSTs, então cada vez mais os produtores atualmente estão procurando os recursos para se destacarem, né? E vamos entrar um pouco, senão a gente vai conseguir falar, né, da TR-8S. Isso. Assim, as principais mudanças. Aí surgiu o Aira em 2014, né? Então o Aira é isso. A Roland está trazendo esses instrumentos clássicos com essa roupagem mais moderna, com recursos mais modernos, né? Em 2014 foi lançada a TR-8, né? A TR-8 é um instrumento que traz as sonoridades clássicas das TRs Roland dos anos 80, então TR-808, 909, 707, 727, 606, né? Só que ela só possui os sons dessas baterias, né? E agora, esse ano, acabou de ser lançada a TR-8S, que ela, assim, tem uma tonelada de novas funções, que o pessoal, na verdade, ela foi muito baseada nos usuários de TR-8 e né, nos feedbacks que eles deram pra gente. Então, eu acho que, cara, nos últimos anos é um instrumento que a Roland fez com mais, como vou dizer, atendimento assim aos pedidos, sabe? E dessa linha nova, acho que o único, se eu não me engano, você pode me corrigir, mas acho que só tem um que é analógico, que é o SE, né? Isso, o SE02, né? O resto é digital ainda, né? Aquele é analógico. A gente tem uma série que chama Aira Modular, que aí já é uma outra coisa mais específica, é síntese modular, não vou entrar nesse mérito, mas a gente está lançando agora o System 500, que é um sintetizador modular analógico. Mas tirando, é tudo digital, né? É uma tecnologia que chama ACB, né? Que é Analog Circuit Behavior. O que a Roland fez? Ela pegou, por exemplo, o TB303 e antigamente o processo de modelagem, de simulação desse equipamento, digitalmente, o que era? Você gravava todos os estágios de som. Então você gravava tudo isso e você fazia não vou entrar muito técnico, mas um DSP, né? Um processador que você reproduzia tudo isso digitalmente. Agora, a Roland não só pegou esse Analog Circuit Behavior, é isso, eles pegaram o comportamento mesmo desses circuitos todos e fizeram uma tecnologia que é um processador novo, uma coisa fantástica. Então, como não tinha sido lançado ainda porque a gente não tinha a tecnologia para isso, sabe? Agora a gente tem. Então, a gente está lançando, porque se vai relançar um clássico desse com a importância dessa, tem que ser uma coisa realmente bem fiel e bem próxima e com recursos modernos. Não adianta você relançar ele igualzinho, porque você tem que ter USB, você tem que ter MIDI, você tem que ter coisas modernas, né? Que
Hoje em dia tem, mas enfim, focando na TR-8S, ela é basicamente uma TR-8, então ela tem os sons clássicos Roland, da 808, 909, 707, e eles colocaram uma função de reprodução de samples, né? Então você consegue acessar dentro de um cartão SD. Isso é uma coisa que todo mundo pedia, fala assim, pô, eu adoro. Eu adoro, porque assim, o que acontece? As TRs, né? A linha TR da Roland de Drum Machines, não é só a questão do som. O som tem uma importância gigantesca, mas também tem a questão do feel, do instrumento, sabe? Do modo de sequenciador de 16 passos, de faders, Fora o faders, né? Porque para quem faz live performance, a TR-8 é o melhor instrumento de live performance de manusear. Exatamente. Na hora, não tem nenhum, porque é igual você tá tocando aqui, é um fader, você muda canal, ali é automático. É importante as pessoas saberem disso, sabe? Porque não é só o som. A gente trabalha com arte, é criatividade, então você precisa ter uma coisa que instigue sua criatividade. E uma bateria que você faz no sequenciador no software não é a mesma bateria que você vai fazer no sequenciador que nem a TR. Então, é o baixo que você faz aqui, que é um sequenciador que pega esse caráter ácido, um sequenciador que é dele baseado próprio. em loops e bem alienígena e tudo mais. Se você tentar fazer um som de TB no computador, ali no piano roll, vai ser complicado, sabe? Você vai ter que estar ouvindo uma referência, não vai sair aleatoriamente que nem sai aqui, sabe? Então isso é muito importante. Sim, então, que é o loop que ele dá, né? exatamente, sequência dele próprio, né? Isso. Então a gente tem a TR-8 com funções modernas, então você pode... Esse lance é só uma dúvida, esses outs dele são 8 saídas independentes para cada peça. Isso. Na verdade é o seguinte, você consegue sair todo o som dela pelo LR, né, pelo saída master dela, main, né? Só que você pode criar subgrupos. Antes na TR-8 eram 2 e aqui agora são 8. Então, facilita na mixagem. Facilita a mixagem ou de repente numa situação ao vivo você pode levar esses 8 canais, por exemplo, numa mesa e fazer uma mixagem mais fina, ou até para uma questão de estúdio também. Você vai gravar, você pode sair de lá, aí você pode entrar num efeito externo. Muita gente, por exemplo, a galera que produz, sei lá, hip hop, por exemplo, quer pegar aquele bumbo de 808 e realmente dar uma esmagada nele e comprimir bastante, o cara pode fazer isso só no bumbo. Então tem várias facilidades que ajudam. E outras coisas, por exemplo, você não tem que estar limitado a usar samples externos ou sons clássicos da TR, você pode criar seus kits híbridos, né? Então você pode, por exemplo, o que eu mais acho fantástico dela. Então, por exemplo, eu sou muito fã da 808, até pro techno, eu gosto muito do bumbo mais fofo e tudo mais. Só que tem instrumentos, por exemplo, que eu não uso muito. Eu não gosto, por exemplo, muito das minhas produções, pelo menos do ride. Então eu gosto de Eu já gosto do ride dela. É diferente. Então assim, você pode criar o seu kit híbrido, sabe? Por exemplo, a caixa da 808, às vezes ela soa bem old school mesmo, né? Aí você pode usar o bumbo bem gordo com uma caixa sua de um sample pack que você usa e tudo mais. Então você pode criar esses kits híbridos. Facilita, claro. E várias outras funções modernas. Então você pode fazer tem mais efeitos também, né? Tem mais efeitos. Ela tem o parameter locker também, né? Por step, né? Sim, você também pode fazer automação. Você pode, que a gente chama de motion, né, no equipamento. E ela realmente assim, ela é uma TR-8 que está muito mais profissional. Cada kit você pode fazer uma edição minuciosa com um equalizadorzinho, com um efeito de subgrupo. Então ela tem várias coisas que realmente pegaram a TR-8 e jogaram ela para outro nível, assim, sabe? É muito importante essa parte de você poder mexer em cada step parameter ali para você, né, fazer uma interpelação principalmente para os lives, né? E o legal é que assim, sempre eles falaram isso, que todos os instrumentos AIRA ele foi feito para ser tocado ao vivo. Então assim, você tem outros instrumentos que tem esse lance de trazer uma drum machine de volta, só que eles são muito baseados em estúdio. Por exemplo, a TR-9, né, 09, né? O pessoal fala isso, que ela é boa para estúdio, mas não para apresentação ao vivo. Tamanhos, novos. Então assim, por exemplo, todas essas configurações que a gente está falando, eu posso fazer uma automação, eu posso misturar vários sons, tudo isso você consegue manipular ao vivo. Então o lance é você trocar o som das peças ao vivo, é você fazer automação ao vivo, é você trocar entre os efeitos ao vivo, é tudo pro lance ao vivo e da improvisação. Uma coisa que hoje
os artistas de música eletrônica estão procurando mais. Antigamente não estava esse hype tão grande pela improvisação, pelo live e tudo mais, e como esse mercado hoje está crescendo, a Holland está abrindo os olhos para isso. Acho que ainda falta um pouquinho, né, de mais espaço para os lives, assim. Sim. O Eric, a gente acha, né, Eric, que poderia ter um pouco mais de espaço. Os eventos que a gente está propondo agora, no dia 5, é exatamente o pessoal conhecer esses instrumentos musicais eletrônicos, porque são vários instrumentos de várias gerações. Eu acho bem interessante, assim, pelo menos para ver esse instrumento e pensar futuramente, pô, eu quero fazer algo próximo. Sim. Isso já, as gerações futuras vão falar, pô, como que eu faço isso? Eu preciso estudar eletrônica básica? Bom, preciso ver síntese analógica, digital, preciso saber de alguns estudos. Aí você começa a voltar a questionar e dar mais oportunidade para as pessoas fazerem seus próprios instrumentos. Isso é uma coisa. Ou pelo menos para entender, né? Entender. Eu acho que por exemplo, conhecer, né? Eu falo isso para todo mundo, eu dou aula também em particular de produção musical. E eu falo isso para todos os meus alunos, cara. Eu falo assim, pô, você tá vendo esse VST? É irado. Pô, tem vários presets animais, tem tipo assim, várias funcionalidades, mas da onde vem isso aqui, sabe? Vai entender de onde vem, porque eu acho que isso é muito importante para você poder traçar seus próximos passos. Assim. Bom, a gente já está quase indo para a parte final, mas eu queria que o Eric passasse os últimos detalhes aí do evento, né, para o pessoal que quiser ir lá. Dia 5 agora, esse sábado, vai ter um encontro, que é o primeiro encontro de colecionadores, sintetizadores, não, são instrumentos musicais eletrônicos raros, né, e protótipos. Porque sempre apontando protótipos, que são algumas pessoas que eu conheço que eles produzem seu próprio instrumento, isso tem que ser valorizado sempre. Então, eu conversei com o Nuta e começamos a bolar um evento, do qual a gente depois conversou com a Muriel Cury, que é a CEO do estúdio Vicenço, ali na Rua Anhaia, Bom Retiro. É um estúdio bem legal, que vocês vão entender como que é o estúdio nesse sábado. E são 8 convidados, que a gente vai trazer, inclusive, o Arthur, né, que vai trazer a TR-8S, o Nuta, a TB303, eu, alguns outros mais outros equipamentos. Tem o Daniel Teles, tem o Arthur Jolie, Paulo Beto, Guido Stoff, Rafael Eupídio, basicamente mostrando cada um os seus equipamentos. São 15 minutos de apresentação, né, que é uma coisa bem mais rápida do que tem muito mais, porque tem muita coisa para falar, mas para ser rotatividade, né, de outros convidados. Evento gratuito, não paga nada. Ok, talvez lá dentro do site, do Facebook do Nuta, tá todas as informações. Vocês podem procurar referências aí também na Holland, também que vai começar logo mais postar sobre esse evento. Então, eu convido todos para estarem presentes, entendendo toda essa estética desses equipamentos musicais eletrônicos raros. Por que raros? Porque muitas vezes não sai do estúdio. O Guido Stoff fez em 75 um sintetizador modular que é o primeiro do Brasil. Ele nunca tirou do estúdio. Da sala dele. Então vai trazer ali, logo vocês vão ver o equipamento, que é o primeiro sintetizador feito no Brasil. Bom, a gente vai encerrar, eu vou tocar um pouco do TB, o Eric pode acompanhar aqui com a parte dele, só para vocês agradecer a presença do Arthur Dazinski e do Eric. Eu queria que vocês deixassem rapidamente o contato de vocês, Facebook, para o pessoal entrar. E aí a gente termina eu tocando um pouco o TB e o Eric tocando aqui o instrumento dele de bateria. Bom, para quem quiser me achar ali no Facebook, Arthur Dazinski, todas as redes, na verdade, Instagram, YouTube e tudo mais. Dazinski, D-A-Z-I-N-S-K, só procurar por lá. E a gente também tem os canais da Holland, você pode acessar o nosso site oficial, que é o holland.com.br. A gente tem o Instagram também focado para essa linha Aira, que é o Holland Aira _Brasil. E esses instrumentos também Holland são os únicos que a gente vende diretamente através da Holland. Então você pode acessar lá também, que é o nosso e-commerce, que é o hollandplace.com.br. E é isso aí. Muito obrigado ao convite e a todos. Bom, Eric Marque, estou nas redes sociais, sou historiador, lancei um livro no passado da história da música eletrônica brasileira, mas aí é uma outra história que eu vou contar para vocês. Sigam nas minhas redes sociais, que vocês vão saber de vários assuntos também que a gente vai levar futuramente em festivais, encontros da música eletrônica brasileira. Beleza, então é isso, galera. Semana que vem tem mais Fumix aqui na UTV com o melhor da música eletrônica. Tchau!